Vamos para a nossa primeira definição, que é o fatorial. Você precisa entender o que significa um fatorial para a gente poder dar o pontapé inicial aí no estudo da nossa disciplina de análise combinatória. Fatorial, ele é um operador matemático onde você, a partir de um número n qualquer, pertencente ao conjunto dos números naturais, você vai fazer a multiplicação desse número n por todos os seus antecessores até chegar no elemento 1, ok? Então, basicamente é isso. Primeiro vamos para algumas definições, né? Se n é um número natural, define-se o fatorial de n utilizando esse símbolo da seguinte forma. Então, vamos lá. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é o símbolo que a gente utiliza para representar o fatorial é, dado um número n, você vai representar dessa forma. É como se fosse o nosso símbolo da exclamação lá no português. Só que aqui ele tem um outro significado e um outro nome, então é o fatorial. O que eu escrevi aqui é o fatorial de n. Quem é esse n? N é um número natural, pertencente lá ao conjunto dos números naturais que a gente já conhece o conjunto. A gente começa sempre pelo zero, vamos lá. Zero fatorial. O zero fatorial, eu vou pedir que você aceite como uma definição que zero fatorial sempre vai ser 1. Você vai compreender isso quando nós começarmos a fazer exercícios numéricos. Você vai ver que o zero fatorial precisa ser 1 porque ele vai aparecer numa multiplicação. E se o zero aparecer numa multiplicação, o zero sozinho, ele anula, né, todos os termos que estiverem sendo multiplicados por ele. Então aqui, por definição, o zero fatorial vai ser igual a 1. E agora vamos começar. 1 fatorial. O que é 1 fatorial? 1 fatorial também é o próprio 1. Agora a parte do 2 vai ficar mais claro para entender. Então, ó, 2 fatorial. O que é 2 fatorial? É você fazer 2 vezes o 1. Então, observe, eu multipliquei o 2 vezes o seu antecessor. E aí você faça a conta. 2 vezes 1, 2. O que é 3 fatorial? É você multiplicar o 3 pelo seu antecessor e esse antecessor pelo seu antecessor. E aqui você multiplica. 3 vezes 2, 6. 6 vezes 1, 6. Quem é 4 fatorial? Qual que é o processo? Multiplica 4 pelo seu antecessor, pelo seu antecessor, pelo seu antecessor. Fazendo essa multiplicação, isso resulta em 24. Ou seja, você pode ir multiplicando isso aqui por 5, por 6, por 7, você pode achar o fatorial de qualquer número. E aí nós vamos parar ali no n fatorial. Então, o que é o n fatorial? É você multiplicar o n sempre pelos seus antecessores. Então, quem vai ser aqui a multiplicação? Vai ser o n vezes. Quem é o antecessor do n? Quem é o termo que vem antes dele? É sempre o valor menos uma unidade. Quem é o antecessor desse termo? É ele menos uma unidade. Só que como já tem o menos 1 aqui, quando eu multiplico, isso fica n menos 2. E aí você vai fazendo essa multiplicação até você chegar no valor 1, ok? Então a gente para sempre no 1. Então observe que, olha, o 1 ele sempre vai ser o último termo do meu fatorial, assim como o próprio valor que está no n vai ser sempre o primeiro número do meu fatorial, ok? Então fatorial é isso, é você pegar um número pertencente ao conjunto dos números naturais e multiplicar esse número pelos seus antecessores até você chegar no elemento 1. Então, da definição de fatorial, vale a seguinte propriedade. N fatorial é igual a n que multiplica n menos 1. O que eu quis dizer com isso? Eu vou fazer daqui a pouco com você um exercício numérico, para ficar mais clara a compreensão, mas imagine que por algum motivo você tem o seguinte, vamos supor que você queira fazer 5 fatorial. Então, você já sabe que 5 fatorial é o quê? É 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Mas se por algum motivo você parar no número 3 e não quiser continuar até chegar no 1, você simplesmente coloca o fatorial logo após o último número, que aqui fica implícito que esse termo ainda precisa ser desenvolvido. Então é isso que está escrito aqui. N fatorial é igual a n que multiplica n menos 1 e você para ali naquele termo e coloca a sua expressão fatorial. Ali fica subentendido que você precisa continuar desenvolvendo o seu termo, ok? Então essa é a definição de fatorial. Vou fazer com você agora um exercício, uma questão para aprofundamento,
envolvendo um exercício numérico e um exercício que tem uma expressão para você ver como as equações e funções, elas acabam voltando hora ou outra dentro de algum exercício, tá bom? Vamos lá para a nossa primeira questão para aprofundamento. Para a nossa primeira questão para aprofundamento, eu coloquei aqui algumas frações envolvendo o termo fatorial, para você entender como que funciona o processo e também aquela última definição que eu mostrei, onde você pode parar num certo valor, colocar o fatorial e assim continuar. Então vamos lá, ele pede para a gente calcular. Calcular é o quê? Simplesmente achar o valor numérico final dessa fração, né? Aqui tem os termos fatorial, então ele quer que a gente desenvolva esse fatorial e encontre o valor dessa expressão numérica. Então vamos lá. Questão 1, letra A. Ali eu tenho 5 fatorial mais 1 fatorial menos 0 fatorial, isso dividido por 3 fatorial. Então essa é a minha expressão numérica. Então vamos lá, como é que eu vou resolver isso? Primeiro eu vou ter que desenvolver os termos fatorial para que eu possa visualizar melhor o seu comportamento. Então vamos lá, vamos desenvolver. Aqui, no caso do 5 fatorial, vou fazer aqui no cantinho e vou colocando o resultado lá. Vou colocar aqui embaixo, se quiser soltar uma linha, então vai ficar assim. Ó. O que é 5 fatorial? 5 fatorial é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Isso é 5 fatorial. O que é 1 fatorial? 1 fatorial, a gente já estudou e sabe que é 1. Quem que é 0 fatorial? 0 fatorial, por definição, também é igual a 1. E 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1. Bom, isso aqui eu posso fazer a multiplicação, que eu chego aqui no 120. E isso aqui também eu posso fazer a multiplicação e eu chego aqui no 6. Ou seja, eu tenho aqui os valores dos meus termos. Então, como é que vai ficar? Quem é o 5 fatorial? 5 fatorial é 120. Então, isso aqui é 120 mais 1 menos 1 sobre 6, ok? Agora, vamos lá. 1 menos 1, 0. Quem que sobrou aqui? Sobrou o 120 dividido por 6. Bom, como é que eu faço a divisão? 12 dividido por 6 é 2. Acrescentando o 0 fica 20. Ou seja, essa expressão numérica resulta em 20. Tá vendo? Bem simples, né? É só você multiplicando os termos pelos seus antecessores e resumindo. Vamos fazer aqui a letra B. A letra B, como ela envolve uma multiplicação, a gente pode usar aquela propriedade que foi vista no finalzinho da definição. Vamos lá. Eu tenho aqui 12 fatorial vezes 5 fatorial. Isso aqui dividido por 6 fatorial vezes o 10 fatorial. Então, vamos lá. Nesse caso, como eu vou utilizar a propriedade que foi vista aqui no final da definição, eu vou desenvolver o termo, mas eu não vou fazer ele até o número 1, você vai compreender por quê. Observe o que eu vou fazer. Esse número 12, eu vou desenvolver ele até ele chegar no 10. Então, vai ficar assim, ó. 12 vezes 11 vezes 10. E quando chegar no 10, eu vou parar e vou colocar um fatorial. Deixa essa informação aqui. O 5 eu vou apenas repetir, lembrando que é uma multiplicação, vezes 5 fatorial. Todo mundo aqui está dividido por. O 6 eu vou desenvolver até chegar no 5. 6 vezes 5 fatorial. E o 10 eu vou repetir. Aí você pode estar se perguntando, por que eu estou fazendo isso? Agora observa. 10 fatorial, se eu desenvolver todo o valor, vai ser igual a esse 10 fatorial se eu desenvolver. Então, independente do resultado disso, eu já posso simplificar, porque eu estou dividindo em cima e embaixo pelo mesmo valor. Esse 5 com esse 5, de modo similar. Eu também posso simplificar, porque 5 fatorial a gente chegou a fazer aqui é 120. Aqui também é 120, então 120 dividido por 120, 1. E agora eu vou escrever aqui o que sobrou. Quem que sobrou? No numerador ficou 12 vezes 11 e no denominador ficou 6. Observa que o fatorial aqui já desapareceu. Agora esse 12 com esse 6 eu posso simplificar por 6. Aqui fica 1
e aqui fica 2, e aí o meu resultado vai ser 2 vezes 11, que é igual a 22. Respondendo assim a nossa primeira questão. Então, ou seja, desenvolvendo o fatorial, você pode desenvolver todos os valores e colocar a sua expressão final, ou pode desenvolver até chegar no maior termo e simplificar com o de baixo, se assim for mais conveniente. Vamos agora para a nossa questão de número 2, na parte de questão para aprofundamento. Eu vou resolver com você uma equação. Observa que dentro do fatorial também tem ideia de equação. Vou resolver então com você uma equação envolvendo as propriedades de fatorial, tá bom? E aí nós vamos desenvolver utilizando também aquela definição que foi apresentada no final da explicação. Então vamos lá. Questão 2. Vou copiar primeiro aqui a minha equação. Ela tá assim: n fatorial dividido por n menos 2 fatorial igual a 42. Bom, basicamente o que está aqui é o seguinte: eu preciso descobrir qual é o valor ou os valores da minha variável n, que quando eu substituo essa variável n na minha equação, isso resulta no número 42. Obviamente, pensar num número assim de cabeça, rápido, não é nada fácil e nada intuitivo. Então, a gente vai desenvolver a conta para poder chegar no resultado. Bom, usando lá o que foi informado na definição, no final, né, da definição, o que está escrito aqui? N fatorial pode ser escrito como n que multiplica n menos 1 e você vai parar naquele termo que for conveniente para você. Bom, esse n fatorial aqui que está no meu numerador, observem como é que é feito o desenvolvimento dele. N que multiplica o seu antecessor, que é n menos 1, que multiplica o seu antecessor, que é n menos 2. Bom, olha só, quando eu desenvolvi o meu n até o seu terceiro termo, apareceu n menos 2. E olha, eu tenho n menos 2 no meu denominador. Aqui eu poderia continuar fazendo n menos 3, n menos 4, n menos 5, mas observe que isso seria uma sequência infinita. Então eu vou parar no n menos 2 e vou colocar o símbolo de fatorial. Por que eu vou fazer isso? Nós vimos no exercício anterior, no exercício numérico, que quando você tem no seu numerador e no seu denominador dois termos que são iguais, mesmo que eles estejam com o símbolo de fatorial aqui no final, você pode simplificar. Então é isso que eu vou fazer. Eu desenvolvi até igualar ao termo de baixo para que eu pudesse simplificar. E agora eu vou escrever o que sobrou. Quem que sobrou? N que multiplica n menos 1 igual a 42. Observa que isso agora é uma equação. Eu vou desenvolver fazendo aqui a minha multiplicação, fazendo essa distributiva, que aí eu vou conseguir montar a minha equação e assim solucionar. Então, quem que eu tenho aqui? N vezes n, n ao quadrado, menos n vezes 1, n. Esse 42 eu vou passar para o meu primeiro membro e vou igualar isso a zero. Observa que eu tenho aqui uma equação de segundo grau na variável n. Vamos lá. Quem é o meu a? Já estudamos isso. O a é o termo que acompanha a minha variável ao quadrado. Nesse caso, a é igual a 1. Quem é o meu b? É o termo que acompanha a variável n. Nesse caso, é menos 1. E quem é o meu c? O meu c é o termo independente, que nesse caso é 42. Vamos substituí-la na forma de delta. Delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes o c. Então, delta é igual a 1 menos vezes menos mais. Isso aqui vai ficar 42 vezes 4, dá 168. 1 mais 168 é igual a 169. Aplicando agora na fórmula de Bhaskara, quem que eu vou ter? N é igual. O menos da fórmula com o menos do B vai ficar positivo, mais ou menos a raiz de 169, que é 13, sobre 2A, que é 2. Daqui eu tiro as minhas duas soluções. N', que vai ser 1 mais 13 é igual a 14, dividido por 2, então N aqui é 7. E eu tiro aqui o meu N duas linhas, que vai ser 1 menos 13 menos 12, dividido por 2, que é igual a menos 6. Agora a gente tem que analisar se essas duas respostas são válidas. Por que a gente tem que analisar? Se você lembrar aqui da definição,
O meu n, ele pertence ao conjunto dos números naturais. Não existe fatorial de número negativo. Logo, se não existe fatorial de número negativo, não faz sentido eu ter o 6 aqui, porque eu ficaria, menos 6, porque eu ficaria menos 6 fatorial. Então, essa resposta aqui, eu descarto, porque ela não serve para mim. Logo, a solução desse problema é apenas n igual a 7, ok? N igual a 7 é o valor numérico que soluciona a minha equação. Vamos estudar agora o nosso princípio de contagem. A gente vai começar a entender como funciona o processo da análise combinatória, que ele vai ser praticamente todo baseado no princípio de contagem. E esse princípio de contagem se subdivide aqui em dois grupos, que é o princípio aditivo e o princípio multiplicativo. Basicamente, os exercícios vão se resumir nesses dois princípios, tá bom? Vamos lá para a definição. O cálculo combinatório tem como objetivo descobrir de quantas formas diferentes os elementos de um determinado conjunto podem ser agrupados segundo critérios estabelecidos. Então, na matéria de análise combinatória, nós vamos ter ali elementos e eu quero organizar esses elementos, ordenar esses elementos, organizar esses elementos. Então, basicamente, a análise combinatória se baseia nisso. E nós vamos aqui estudar dois princípios. Então, nesse processo de contagem, dois princípios são extremamente fundamentais, que é o princípio aditivo de contagem e o princípio multiplicativo de contagem. Como o próprio nome já diz, aditivo e multiplicativo, esses nomes obviamente estão ligados à operação de adição e à operação de multiplicação, ok? Vamos aqui para mais algumas definições para ficar claro. Então vamos entender primeiro como funciona o princípio aditivo de contagem. Se há duas hipóteses para ocorrer um evento e há n opções para a primeira hipótese e n opções para a segunda hipótese, sem haver opções repetidas, então o evento pode ocorrer de m mais n maneiras. Então, o que é o princípio aditivo? É quando eu tenho dois eventos e eu quero verificar como que eu posso combinar esses dois eventos. Se esses dois eventos ele não tiver nenhuma opção repetida, como que vai ocorrer esses dois eventos? Da primeira mais a segunda maneira. Como assim a primeira mais a segunda maneira? O número de opções que eu tiver para a primeira mais o número de opções que eu tiver para a segunda. Então, esse é o princípio aditivo. Tenho ali dois eventos, sem haver opções repetidas, verifiquei que ele tem n maneiras de acontecer o primeiro evento e n maneiras de acontecer o segundo evento, eu vou somar isso. Então, essa é a ideia do princípio aditivo. Eu vou fazer exemplos para ficar mais claro, mas vamos lá para a definição. Princípio multiplicativo de contagem. Se um evento se compõe de duas etapas independentes, em que há m opções para a primeira etapa e n opções para a segunda etapa, então o evento pode ocorrer de m vezes n maneiras, m vezes n maneiras diferentes. Então aqui observe o seguinte, essas etapas elas são independentes. O que significa isso? Uma acontece num determinado momento, a outra no outro momento, ou seja, elas não têm nenhuma ligação. Então, eu vou pegar o número de opções, o número de maneiras dessa primeira opção ocorrer, dessa segunda, e vou multiplicar, tá bom? Então, eu preciso entender essa diferença. Eu tenho as etapas que o meu evento acontecem. Se no caso você estiver verificando no exercício que não tem nenhuma opção repetida e tem n maneiras da primeira acontecer e n da segunda acontecer, você junta as duas somando. Agora, se essas etapas elas são totalmente independentes, ou seja, você pode escolher uma e quando você escolhe a outra não tem nenhuma dependência, você tem aí o princípio multiplicativo. Os dois princípios se estendem para casos em que haja 3 ou mais etapas. Ou seja, não necessariamente eu preciso ficar preso apenas a duas etapas. Eu posso ter um determinado evento que tem 10 etapas diferentes de acontecer, se elas forem, por exemplo, etapas independentes, e eu verificar que ela é de um princípio multiplicativo, eu verifico a possibilidade da primeira, a possibilidade da segunda, da terceira, e no final eu multiplico essas 10 possibilidades, ok? Bom, aqui eu vou passar para você um macete para ficar mais fácil a compreensão de quando que esses dois princípios estão sendo utilizados. Por que é importante entender esse macete?
Nos exercícios, não vai vir assim para você, utilize o princípio aditivo ou utilize o princípio multiplicativo. Vai vir um exercício e nesse exercício você tem que identificar se está sendo utilizado o princípio aditivo ou o princípio multiplicativo. Você pode sim olhar a ideia, né? Ó, eu tenho duas hipóteses, eu tenho M maneiras de ocorrer a primeira, N de ocorrer a segunda, não tem opções repetidas, então eu estou usando o princípio aditivo. Aqui eu tenho duas etapas independentes, então eu estou no princípio multiplicativo. Mas não é tão simples assim. O nosso macete aqui é o seguinte, nós vamos usar a conjunção e a conjunção ou. Como que a gente vai usar ela? Na nossa fala. Se quando você estiver lendo o exercício, você falar, existe M maneiras de ocorrer o primeiro evento ou N maneiras. Só de falar aí a palavra ou, você já vai ligar isso à adição. Então, se você falar aí o ou, essa conjunção no meio da sua frase, você já sabe que você está usando um princípio aditivo. Agora, você está lá falando a sua frase, existem M maneiras de ocorrer o primeiro evento e N maneiras de ocorrer o segundo evento, nesse caso fica explícito que nós estamos utilizando o caso do princípio multiplicativo, tá? Então foi o que eu escrevi aqui. Normalmente a conjunção ou liga duas hipóteses que está associada à operação de adição e, por outro lado, a conjunção e liga duas etapas em que está associada à operação de multiplicação. Então, olha só, quando eu estou falando de uma hipótese, eu vou utilizar a conjunção ou, então eu estou falando de adição. Quando eu estiver usando etapas é primeiro resolvo isso, depois eu resolvo aquilo, depois eu resolvo aquilo. Estou usando a conjunção e, está ligado à multiplicação. Então, aqui nesse quadrinho fica claro, ou, adição e multiplicação. Isso vai ficar bem claro na nossa fala quando a gente estiver resolvendo o exercício. Vou fazer com você agora uma questão para aprofundamento, para você entender como é que funciona essa ideia da conjunção. Vamos lá. Vou resolver com você então agora a nossa primeira questão para aprofundamento, envolvendo essa ideia do princípio de contagem para você entender como é feita a distinção. Uma igreja tem 4 portas. De quantas maneiras diferentes pode-se entrar por uma porta e sair por outra? Então, imagina a situação, você tem ali uma igreja, tem 4 portas, digamos que em cada lateral tem 4 portas. Ele quer saber de quantas formas diferentes você tem para entrar nessa igreja e sair dessa igreja com uma restrição. A porta que você usou para entrar, você não pode usar para sair. Olha como é que eu vou falar, olha como é que eu vou ler o problema. Bom, eu tenho 4 portas para entrar e tantas portas para sair. Observa que eu falei o i, né, a conjunção e, na minha frase. Bom, eu tenho 4 portas para entrar. Se eu entrei por essa porta, significa que eu não posso sair por ela. Então, me sobraram 3 portas para sair. Então, na teoria, eu tenho 4 portas para entrar na igreja e 3 portas para sair. Conseguem ver que a conjunção ela é utilizada? Então, como é que ficaria essa questão? Vamos lá. Questão 3. Primeiro eu penso, eu tenho 4 portas para entrar na igreja. Então, é 4 opções. 4 opções para entrar. E aí eu penso, já que a porta que eu usei para entrar eu não posso usar para sair, quantas portas sobraram para eu sair? Eu só não posso usar aquela que eu usei para entrar, né? Então eu tenho 3 opções para sair. Então, ou seja, de novo, olha como foi minha fala. Eu tenho 4 opções para entrar e 3 opções para sair. Se eu falei o e, eu já estou usando o princípio multiplicativo. Então, eu vou pegar aqui as minhas, vamos ver na definição para você ver como fica claro. Eu vou pegar as minhas etapas. Então, qual que são as minhas etapas? Entrar e sair. Então, eu vou pegar as opções que eu tenho para entrar e 3 opções para sair. Lembrando que o e está ligado à multiplicação. Então, eu faço 4 vezes 3, que é igual a 12. Ou seja, eu tenho 12 opções ou 12 formas diferentes de entrar e sair dessa igreja, respeitando a restrição. Vou fazer com você mais uma questão para aprofundamento, para a gente fixar bem esse conceito. Vamos lá.
Ao abrir o seu armário pela manhã, a Raquel encontrou 5 opções de blusa, 3 opções de jeans e 2 opções de tênis. De quantas formas diferentes ela podia escolher um conjunto composto por blusa, jeans e tênis? Então vamos lá, primeiro vamos anotar aqui as informações que a gente tem disponível, né? Então questão 4, ela tem 5 opções de blusa, então 5 opções de blusa, 3 opções de jeans e 2 opções de tênis. Observa que nesse problema ela quer vestir, né? Ela quer se vestir e obviamente ela precisa usar todas as peças. Ela precisa de uma blusa, um jeans e um tênis, né? Ela precisa juntar aí todas as peças. Ela não pode falar, eu vou usar uma blusa ou um jeans ou um tênis. Ela tem que usar uma blusa e um jeans e um tênis, ok? Então, basicamente, o que ela quer fazer é o seguinte. Suponhamos, ela escolheu uma blusa, ela tem 3 opções de jeans para usar com essa blusa que ela escolheu. Escolhida a blusa e escolhido o jeans, ela tem 2 opções de tênis para combinar, né, para poder usar naquele conjunto. Então, o que eu quero saber aqui são quantas opções diferentes de roupa, de conjunto que ela tem para se vestir, né? Então, de novo, vamos falar a resposta em voz alta para ficar claro. Ela tem 5 opções de blusa e 3 opções de jeans e 2 opções de tênis. Observa que eu falei e. Se eu falei a conjunção e, é o princípio multiplicativo. Então, eu simplesmente vou pegar o número de opções de blusa e vou multiplicar pelo número de opções de jeans e vou multiplicar pelo número de opções de tênis. Eu vou multiplicar 5 vezes 3, 15, 15 vezes 2, 30. Ou seja, ela tem 30 maneiras diferentes de escolher esse conjunto formado por blusa, jeans e tênis. Vamos para mais uma questão de aprofundamento, agora envolvendo o conceito do princípio aditivo também e do princípio multiplicativo. Vou misturar tudo para você ver como que isso aparece. Em uma lanchonete, há 5 tipos de salgados, 3 tipos de sanduíche, 2 de suco e 4 marcas de refrigerante. De quantas formas diferentes um cliente pode escolher? Letra A, um comestível, letra B, uma bebida, letra C, um sanduíche e uma bebida e letra D, um comestível e uma bebida. Então vamos lá. Primeiro eu vou anotar aqui todas as informações disponíveis que eu tenho. Ela tem 5 tipos de salgado, então são 5 tipos de salgado, 3 de sanduíche, 2 de suco e 4 de refrigerante. Bom, vamos lá. Então essas são as opções que ela tem. Então ela entrou na lanchonete, se deparou com essa situação. Agora, imagine que você chega na lanchonete e você quer comer alguma coisa. Então você quer comer uma coisa. Por isso está escrito aqui, um comestível. Esse um comestível pode ser o quê? Pode ser um salgado ou pode ser um sanduíche. Olha como é que eu falei a conjunção ou bem discretamente na minha frase. Mas você tem que às vezes falar isso um pouco em voz alta para você conseguir se ouvir e ver que você usou a conjunção. Então olha a letra A, que era um comestível. Ela tem 5 opções de salgado ou 3 opções de sanduíche. Observa que você não vai usar a conjunção e. Porque se você usar a conjunção e, você está dizendo que você quer comer um salgado e um sanduíche. Você quer comer as 2 coisas. Isso não é verdade. Aqui não está dizendo que ela quer comer 2 coisas. Ela está dizendo que ela quer comer um comestível. Ok? Então, nesse caso, na letra A, como é que vai ficar? Ela quer um comestível. Então, ela tem 5 opções de salgado ou 3 opções de sanduíche. Então, ela tem um total de 8 opções. Concorda?
Então, ela tem 8 opções de escolha. Ela tem ali à frente dela 5 salgados, 3 sanduíches para ela escolher um. Então, ela tem 8 opções disponíveis. Tudo bem? Vamos lá, letra B, ela quer uma bebida. Vamos lá, das bebidas ela tem disponível 2 tipos diferentes de suco ou 4 opções diferentes de refrigerante. Na soma, então, ela tem 6 opções. É só você observar que a gente fala a conjunção ou na nossa frase. Não estou falando e, estou falando ou. Na letra C, agora, olha a frase. Um sanduíche e uma bebida. Agora sim, escolhido o sanduíche, agora ela tem que escolher a bebida. E detalhe, observa que isso são etapas. E são etapas totalmente independentes. Escolher o sanduíche e escolher a bebida, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Não tem nenhum tipo de ligação. Às vezes pode até ficar assim na lanchonete em locais diferentes. Você vai no setor de bebida, escolhe a sua bebida, depois você vai no setor de sanduíche, escolhe o seu sanduíche. São opções independentes. Então, nesse caso, como é que vai ficar? Letra C. Ela tem que escolher um sanduíche. Dos sanduíches, ela tem disponível 3 sanduíches. Então, eu tenho 3 opções de sanduíche e, agora se eu já falei o E, multiplicação. E detalhe, uma bebida. Essa bebida pode ser tanto suco como refrigerante. Então, eu vou ter que utilizar o que eu encontrei aqui na letra C para poder fazer o que eu encontrei na letra B para poder fazer a letra C. Porque como ela quer uma bebida, essa bebida pode ser suco ou refrigerante. Então, eu somo essas duas, mas eu já fiz isso aqui na letra B, então a gente ganha tempo. 3 vezes 6, 18. Então, ela tem 18 maneiras diferentes, ou opções diferentes de fazer essa combinação para escolher o lanche dela, composto por um sanduíche e uma bebida. E por fim, letra D, acho que agora você já compreendeu como a gente vai fazer, um comestível e uma bebida. Bom, um comestível a gente achou no item A, que era a opção de salgado ou sanduíche. Então, no nosso caso, a gente achou aqui o 8. A opção de bebida a gente fez aqui na letra B, 6. E olha a conjunção aparecendo aqui. Então, observa que nesse caso a conjunção já está até explícita para a gente. A gente simplesmente vai multiplicar 8 vezes 6, 48. Então, tem 48 opções para fazer essa escolha, ok? Espero que tenha ficado claro. Fiz então exercícios envolvendo o princípio aditivo e o princípio multiplicativo para você ver como aparece. Vamos seguir então para o próximo tópico. Dando continuidade, agora nós vamos falar sobre os agrupamentos ordenados e agrupamentos não ordenados. O nome é bem intuitivo, pelo menos nessa parte inicial. A ideia de agrupamento ordenado é aquele em que você vai pegar os seus elementos, você vai agrupá-los de forma que ele seja organizado e que essa ordem ela tenha ali um critério de importância, de modo que você não pode trocar os elementos desse conjunto, por exemplo, porque caso essa troca seja feita, você muda totalmente o sentido do seu agrupamento. E no agrupamento não ordenado é aquele em que se você trocar os elementos do seu conjunto de lugar, nada vai acontecer, você vai continuar tendo o mesmo conjunto. Então é bem intuitiva a ideia inicial. Não vou ler a definição com você, mas é basicamente isso. Quando agrupamos os elementos de um conjunto finito, pode ser importante ou não a ordem em que os elementos são agrupados. Então, agrupamentos em que é importante a ordem em que os elementos estão dispostos são chamados de agrupamento ordenado. Nesse primeiro momento, eu estou chamando de agrupamento, mas daqui a pouquinho eu vou falar sobre a palavra arranjo e combinação. Então, já vou começar a inserir essa ideia aqui para ficar claro. Quando eu estiver falando de agrupamentos ordenados, você vai lembrar de um arranjo, tá? Porque daqui a pouco nós vamos conhecer algumas fórmulas para a gente poder organizar os elementos dessa minha sequência. Então, quando eu estiver falando de agrupamento ordenado, ou seja, aquele em que a ordem importa, isso vai estar ligado ali a um arranjo. Só que no arranjo eu não vou ter elementos repetidos no arranjo. Agora, no agrupamento é outra situação, tá bom? E agrupamentos em que não é importante a ordem em que os elementos estão dispostos são chamados de agrupamentos não ordenados.
O agrupamento não ordenado, você vai lembrar ou você vai associar a palavra combinação. Se você fizer uma combinação também de elementos distintos, a ordem não vai importar, tá bom? Então, agrupamento ordenado, a ordem importa, cada elemento tem uma posição específica dentro da sequência e não pode ser trocado de lugar. Caso você troque de lugar, você altera totalmente o sentido. E agrupamento não ordenado, a ordem não importa. Se você trocar os elementos de lugar, tanto faz, ok? Bom, coloquei aqui um exemplo para a gente discutir a ideia para você entender como funciona isso. Imagine o seguinte, os números de 4 algarismos que podemos formar com os algarismos do conjunto 2, 3, 5, 6, 7 e 8 são agrupamentos ordenados. Pensa comigo, olha só, eu tenho nesse exemplo aquele conjunto que tem 6 números disponíveis, né? Eu tenho 6 algarismos disponíveis. E desses algarismos, eu quero formar números de 4 algarismos. Então, vamos imaginar o seguinte. Eu tenho aqui, à minha disposição, vou fazer assim, ó. 1, 2, 3, 4. Coloquei esses 4 tracinhos. E aí, em cima desses tracinhos, eu vou escolher 4 números aleatórios daquele conjunto para formar um número. Vamos lá. 2, 3, 7 e 8. Então, eu escolhi o 2, o 3, o 7 e o 8. E observe que eu coloquei esses números aqui em cima dos meus tracinhos na ordem com que eu escolhi. Então, como é que a gente lê esse número? Que número é esse que eu escolhi? Esse número é o 2378. Só que agora, imagine que por algum motivo eu vou pegar esses mesmos 4 números e vou trocar a ordem deles de lugar. Eu vou escrever o 7 aqui, eu vou escrever o 2 aqui, eu vou escrever o 3 aqui e eu vou escrever o 8 aqui. Que número eu tenho agora? 7.283. Bom, obviamente esses números são diferentes. Um número é 2.378 e o outro 7.283. São números diferentes. Mas você pode estar pensando, tá, mas eu usei os mesmos números. Isso é a ideia de um agrupamento ordenado. A ordem com que os números aparecem, a posição dele é diferente. Um está na casa da unidade, dezena, centena e unidade de milhar. Então, se eu troco os números de lugar, mesmo utilizando os mesmos algarismos, eu tenho um número completamente diferente. Então, isso é um exemplo de um agrupamento ordenado, porque a ordem com que os números aparecem é importante. Tudo bem? Então, ó, a ordem que os algarismos estão dispostos diferencia um número do outro. Coloquei aqui um outro exemplo. 5.238 é diferente de 3.825, mesmo usando os mesmos números, e cada número é uma sequência ordenada contendo elementos de A. Então, observa que aqui eu peguei números dentro do mesmo conjunto, mas mesmo esses números pertencendo ao mesmo conjunto, trocando eles de lugar, eu tenho um grupo diferente, ok? Vamos seguir então agora para a gente falar sobre arranjo, permutação e combinação. Vamos lá.